Olá, espero que encontrem bem. Nessa aula nós vamos falar sobre glicogênese, gliconeogênese, glicólise, glicogenólise, ciclo de Line e ciclo da ureia. Por que nós vamos abordar esse conceito? Porque quando a gente falar de ciclo de Line e ciclo da ureia, a gente está falando de gliconeogênese. E para você compreender, então, vou fazer essa breve introdução. Então, nós armazenamos glicose no músculo e fígado na forma de glicogênio. Então, o glicogênio, nós temos várias unidades de glicose, de 15.000 ou mais ali juntas, armazenadas nessa forma de glicogênio. Desse lado de cá, nós vamos ter o que nós chamamos de lise e do lado de cá, de gênese. Lise significa quebra. Então, quando eu pego uma molécula de glicogênio e quebro ela, eu chamo isso de glicogenólise. E uma dica que eu dou, tudo que está escrito glicogê é glicogênio. Tudo que só está escrito glico é glicose. Então, glicogenólise é quebrar o glicogênio em glicose. O que é a glicólise? É quebrar a glicose em piruvato, ok? Nós temos também a parte de cá que chama-se gênese, ou seja, formar, originar. Como que eu origino o glicogênio? Pego lá de 15.000 ou mais unidades de glicose, junto tudo e formo o glicogênio, certo? Então, glicogênese é glicose originando o glicogênio. E o que é a gliconeogênese? Neo significa novo, gênese formar e glicose. Então, é uma nova forma de gerar glicose. Por exemplo, o normal da glicólise não é a glicose gerar piruvato, mas se o piruvato gerar glicose, eu chamo isso de gliconeogênese. Ah, eu não tenho piruvato, eu tenho só aminoácido no meu organismo. Eu tenho como gerar a glicose pela gliconeogênese. Ah, só tem ácido graxo. Tem como gerar glicose pela gliconeogênese, uma nova forma de gerar glicose. Isso porque a glicose ela é uma fonte primária de energia, então o corpo precisa de ATP e ele recorre a essa fonte. Que é só para vocês lembrarem, né, que lá na aula anterior vocês viram o ciclo de Krebs. Então, a glicose, ela é quebrada em piruvato, isso aqui é a glicólise, e o piruvato pode ser quebrado ainda em acetil-CoA, e é esse acetil-CoA que entra dentro do ciclo de Krebs que vai gerar o ATP. Então, nessa parte, nós vamos ver o ciclo de Line agora, que vai ser como? Pegar o ácido graxo e gerar a glicose. E esse nome é gliconeogênese. Então, vamos ver como que isso acontece? Então, primeiro, o ácido graxo, ele tem esse nome de ácido graxo porque ele tem um ácido na extremidade e várias unidades de carbono. Ele pode ser saturado e insaturado. Né? Insaturado significa que ele tem ligação dupla, saturado não tem. Quando ele não tem essa ligação dupla, ele é difícil de quebrar. Então, você que gosta da gordurinha da picanha, difícil de quebrar. Então, é bom consumir outro tipo de alimento, por exemplo, o ácido oleico, que é o abacate, o azeite. Ele tem uma insaturação, então isso já vai facilitando a quebra. O linoleico, que são nozes, sementes, também tem essas insaturações. E essa intitulação de C18,0 significa que ele tem 18 carbonos. E você começa a contar do lado contrário ao ácido. Então, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai fazendo, você vai ver que vai dar 18 carbonos. 2.0 significa que ele não tem nenhuma ligação dupla. Quando você tem 18,1, significa que ele tem uma ligação dupla. Ômega 9 significa que essa primeira ligação dupla é no carbono 9. C18,2, ele tem quantas insaturações? 2.
ômega 6. Significa que a primeira insaturação é no carbono 6. Você não vai pôr o lugar da segunda insaturação e colocar lá 7, 8, 9, que é o carbono ômega 9. Não, você só põe o primeiro, ok? Então, vamos entender como que ocorre o ciclo de Leydig ou beta-oxidação. O ciclo de Leydig vai ocorrer lá na mitocôndria e ele vai converter ácido graxo em acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai poder entrar dentro do ciclo de Krebs e gerar ATP. Lembrando que ele acontece quando você tem níveis baixos de glicose. Então, por exemplo, você está em jejum e aí você não está obtendo glicose, seu corpo fala, nós vamos ter que quebrar a gordura dela. Nós vamos ter que quebrar para gerar ATP, porque eu preciso de glicose como fonte de energia. Então, ele pega o ácido graxo, e ele é convertido aqui ó, em acil-CoA. Acil, porque ele tem esse grupo acil aqui, e CoA, essa coenzima A. Então, uma coisa importante aqui é que agora a gente vai ter duas intitulações, que é o carbono alfa, que é o carbono 2, que está ligado ao carbono 1, que tem esse acil, e o carbono 3, que é o carbono beta. Por isso que chama de beta-oxidação, porque esse nome, esse carboninho beta que a gente vai ver que vai acontecer alguns processos. Então, nesse acil-CoA, o FAD vem, captura hidrogênio, captura um hidrogênio no carbono beta e um hidrogênio no carbono alfa. Na hora que ele captura esse hidrogênio, ele forma o trans-delta ao quadrado enoil-CoA. Ao formar o trans-delta ao quadrado enoil-CoA, a gente vai ter a ação da enoil-CoA hidratase. Se é hidratar, o que eu vou fazer? Adicionar quem? Água dentro da estrutura. Então, adiciona-se água dentro da estrutura. Observa. Lembra que eu tinha removido aqui os hidrogênios? Então, vai entrar um OH nessa parte e um hidrogênio aqui. Eu deixei em azul para simbolizar água, então H2O. Essa molécula, ela chama-se L-hidroxiacil-CoA. Agora, o que vai acontecer? O NAD vai capturar hidrogênio, então ele vai ter que capturar hidrogênio dessa molécula, concorda? Onde que ele captura esse hidrogênio? Eu deixei em rosa, nesse carbono beta, esse hidrogênio de cá e esse hidrogênio de cá. Ao capturar esse hidrogênio, ele forma o beta-cetoacil-CoA. Esse beta-cetoacil-CoA, agora vai acontecer um processo que é o top das galáxias, que vai ser ele perder 2 carbonos, e esses carbonos vão ser perdidos na forma de acetil-CoA. Então, você tem aqui o carbono 1, carbono 2, o CoA aqui, e ao perdê-lo, você gera o acetil-CoA, e o acetil-CoA pode entrar lá dentro do ciclo de Krebs e gerar o ATP para o nosso corpo, certo? Então, a gente tem como utilizar a gliconeogênese para ter ATP para gerar essa glicose. E quem auxilia esse processo é a enzima tiolase. E a tiolase, por exemplo, vai inserir o acetil-CoA, né? Vai inserir essa enzima, coenzima A, no carbono beta, que daqui para frente, agora esse carbono beta vira o carbono 1, com esse CoA, que a tiolase auxiliou, e vai agora ter 2 carbonos a menos, porque 2 não foi perdido para virar acil-CoA. Então, agora, ao invés de termos 18 carbonos, a gente vai ter 16. Esses 16 carbonos dessa nova estrutura CoA aqui vai entrar novamente no ciclo de Leydig e vai sofrer beta-oxidação. Aí, de maneira que esses números de carbonos vão reduzindo à medida que vai tendo essas beta-oxidações. Por isso que quando a gente fala do ciclo de Leydig, você vai ver que nos livros fala que essa estrutura acil-CoA
tem 2 átomos de carbono a menos que o ácido graxo original, ou seja, igual a gente começou com 18. Sofreu beta-oxidação, 2 saiu para virar o acetil-CoA, vai ter um total de 16. Então, cada volta no ciclo, você vai perdendo 2 átomos de carbono em relação ao original. Além disso, é produzido um FAD, um NAD e um acetil-CoA e um acil-CoA. Vamos fazer um exercício? Por exemplo, aqui, ó, durante o processo de beta-oxidação, uma das primeiras formas ativadas é o acil-CoA. Esse composto é resultante da quebra de qual tipo de molécula? O acil-CoA, não confunda com acetil lá. Proteína, glicose, ácido graxo, ácido pirúvico ou glicerol? Então, a resposta é o quê? Ácido graxo. O próximo. A beta-oxidação ou ciclo de Leiden é o processo pelo qual os ácidos graxos são quebrados para produzir energia. Esse processo ocorre no interior das mitocôndrias e resulta na formação de um composto que entra no ciclo de Krebs. Qual é o composto final gerado pela beta-oxidação que entra no ciclo de Krebs? Então, qual que é o composto final que vai entrar no ciclo de Krebs nessa beta-oxidação? Acetil-CoA, fumarato, ácido lático, ácido acetoacético ou oxaloacético? E aí? Acetil-CoA, não é? O acil vai virar acetil, o acetil entra dentro do ciclo de Krebs. E agora a gente finaliza com o ciclo da ureia. Então, para vocês lembrarem primeiro que o nome aminoácido é porque ele tem um grupo amino, aqui ó, NH, ligado a um carbono, a amina primária, e essa estrutura C-OH é um ácido. Então, por isso que o nome é aminoácido. Então, quando o aminoácido perde essa amina, só sobra o ácido. Eu chamo isso, né, de alfa-cetoácido. Quando você tem um alfa-cetoglutarato que pega uma amina de outro aminoácido, a gente chama isso de glutamato. Se você perde essa amina que se ligou ao glutamato, ele volta a ser o alfa-cetoglutarato. Então, a gente tem lá a amônia. A amônia, ela é tóxica. Então, a amônia, para ficar menos tóxica, ela tem que se ligar ao CO2. Para isso, forma-se o carbamoil fosfato. Esse carbamoil fosfato vai entrar dentro do ciclo da ureia. Observa que já tem a ornitina. Então, a ornitina, junto com o carbamoil fosfato, gera a citrulina. A citrulina com o aspartato aqui gera a arginino-succinato. Quando você quebra essa arginina-succinato e libera a arginina, esse succinato é convertido em fumarato e o fumarato, olha que legal, ele é um intermediário lá dentro do ciclo de Krebs, o que pode originar aí a glicose, e esse método é chamado de gliconeogênese. Então, aqui dentro do ciclo da ureia, você pode ter um intermediário que entra dentro do ciclo de Krebs. Essa arginina liberada é convertida em ureia que você elimina na urina. Observa que isso aqui parece uma bicicleta, por isso que na literatura você vai ver esse desenho de bicicleta quando você une o ciclo da ureia com o ciclo de Krebs. Então, o importante daqui é que quem vai ser o intermediário que vai entrar no ciclo de Krebs quando a gente fala de ciclo da ureia é quem? O fumarato. Vamos fazer um exercício. O ciclo da ureia ocorre no fígado e é responsável por transformar a amônia tóxica em ureia para excreção. Durante esse processo, há uma conexão com outro ciclo metabólico importante. Qual é o intermediário compartilhado entre o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs? É o acetil-CoA, citrato, piruvato, malato ou fumarato? Qual que é a resposta? Fumarato. Ok?
Então, nós vamos finalizar aqui. Uma coisa que eu quero que vocês não esqueçam, né, é que a glicólise, que é essa quebra de glicose em piruvato, ela é um processo anaeróbico. Já quando o acetil-CoA entra lá no ciclo de Krebs, ele é um processo aeróbico. Quando a gente falou de ciclo de Laine, a gente teve aí que o ácido graxo foi convertido ali em acil-CoA. O acil-CoA entrou dentro do ciclo de Laine para beta-oxidá-lo. Ao ser beta-oxidado, 2 carbonos vira quem? Acetil-CoA. E esse acetil-CoA entra no ciclo de Krebs. Por fim, a gente teve o ciclo da ureia, em que a gente tem um aminoácido ali, gera-se o glutamato, que é a amônia se liga com o CO2 dentro do ciclo da ureia, começa a ser inserido e vai gerar um intermediário, que é quem? O fumarato. E esse fumarato entra dentro do ciclo de Krebs. Então, esses 2 processos aqui do ciclo de Laine e ciclo da ureia é a gliconeogênese, gerando-se glicose a partir desses compostos. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro como que esses ciclos funcionam, como que é esse metabolismo energético e como que a beta-oxidação e o ciclo da ureia pode aí auxiliar na gliconeogênese. No mais, bom estudo para vocês e até mais.